Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs sintonizados com a nossa Rádio Santa Maria da América, hoje a Igreja celebra a solenidade de São José, padroeiro universal da Igreja, esposo de Maria Santíssima, pai nutrício de Jesus. Acabamos de ouvir o Evangelho de Mateus, no qual Mateus narra como foi a origem de Jesus Cristo. Coloca em cena Maria, coloca em cena José, coloca em cena o Espírito Santo e, com certeza, o próprio Filho de Deus que já estava no ventre de Maria. A Santíssima Trindade está neste Evangelho. E como colaboradores da Santíssima Trindade para seu desígnio salvífico, Deus escolheu quem seria a mãe e quem seria o filho. Deus escolhe a ação de Deus em José, a ação de Deus em Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade vamos meditar muito sobre este grande homem, que às vezes é um pouco desconhecido. E um pouco desconhecido porque se fala tão pouco dele. E ele nem fala. Sabe-se muito pouco da vida deste grande homem, deste santo homem, do esposo de Maria. Ele pertence à família de Davi, família da linhagem do Messias, da realeza. O silêncio de José nos Santos Evangelhos fala. O silêncio de José fala. Fala de quê? Fala da sua profundidade, da sua interioridade, da sua intimidade com o mistério e, como consequência, fala da sua sabedoria,
sabedoria em discernir os sinais dos tempos. Discernir os sinais dos tempos. E por José ser um homem de vida interior, de intimidade com o mistério, de sua sabedoria, ele acaba sendo escolhido para colaborar com Deus na sua obra da redenção da humanidade. Isto não é pouca coisa. Neste espaço silencioso criado por José, Deus tem oportunidade para falar a ele. José fala pouco, mas escuta muito. Nisto consiste a compreensão do mistério. Embora intelectualmente José não compreenda, José não entenda, o silêncio de José nos mostra que ele está atento às manifestações, atento aos sinais de Deus no seu cotidiano. Nada passa desapercebido na mente de José, no sentimento de José. Mas, meus queridos irmãos, Deus precisa de homens e de mulheres assim. Deus precisa de homens e mulheres que sejam capazes de escutar no cotidiano. Que precisamos fazer silêncio para que Deus fale no nosso coração, no cotidiano do dia a dia, no cotidiano da nossa vida. José é um homem que sabe escutar. Ele escuta a voz que vem do profundo do seu ser, a voz que vem do mistério. O silêncio de José é um silêncio de reflexão. José, um homem reflexivo, diante do mistério da encarnação de Deus, José se cala. E o silêncio de José permite a presença da eternidade. O silêncio de José permite que o céu fale para ele. Por isso é que ele reconhece naquele menino Jesus o Salvador. Jesus o Salvador. A partir de então, José não é apenas esposo de Maria, mas José se torna servo do Senhor. E ele está pronto para exercer e está pronto para executar o que o Senhor lhe mandar. A grandeza de José, meus queridos irmãos, precisamente está em discernir sua missão, a partir da sua profunda consciência de ser servo do Senhor, como Maria. Maria não diz, eis aqui a serva do Senhor. Pois bem, José não diz, eis aqui o servo do Senhor. José atua como servo do Senhor, em ser escolhido para ser o pai adotivo do menino Jesus, que Maria carrega no seu ventre. Nós não estamos habituados, meus queridos, a refletir. Não, nós estamos mais habituados a reagir. Nós reagimos, às vezes sem refletir as coisas, os acontecimentos. Por isso, em muitas coisas, somos muito precipitados, sabe? E quando nós somos precipitados sem discernir, sem refletir, acabamos cometendo tantos erros que poderiam ser evitados se tivéssemos uma reflexão, se tivéssemos uma meditação. A precipitação nos abre espaço para caminhos
que nos levam a cairmos com facilidade num erro atrás outro erro. José, nesta noite, vem nos ensinar. Não precisamos falar muito. José vem nos ensinar que precisamos escutar mais. Escutar mais para compreender melhor e falar menos. Falar menos. José é um homem justo. O que significa ser justo? Diz o Evangelho de hoje que José, seu marido, era justo. Biblicamente, justo significa que é fiel. Fiel aos mandamentos de Deus. Aquele que tem fé nos anúncios dos profetas. Aquele que tem paciência na espera do seu cumprimento. Porque Deus é fiel às suas promessas. Nada desvia José do caminho traçado por Deus. Embora José passe por situações bastante dolorosas, bastante desafiantes, José continua firme. Firme, sabem? Como a rocha sempre forte, contando com a ajuda de Deus. E José é justo, porque olha para Deus e executa sua ordem. Executa a vontade de Deus. José é justo porque cumpre a lei divina. E ele cumpre a lei divina com todo o seu coração. Com uma sincera alegria, com uma leveza, sabem? O justo é um homem sábio. O justo é um homem bondoso. O justo é, portanto, uma figura ideal do homem agradável a Deus e também agradável aos homens de boa vontade. José também é o homem dos sonhos. Dos sonhos. Lembrem, se José não fala, ao contrário, ele sonha. O sonho é um estado no qual a nossa atividade pessoal se detém, ou pelo menos está fora do nosso controle. No sonho, não temos mais controle sobre a nossa atividade, sobre a nossa vida. O sonho é um estado de profunda tranquilidade, de profunda serenidade, ou podemos dizer, de profundo êxtase. Certamente, quando nos calamos, Deus começará a falar para nós. Certamente, quando calamos, Deus começará a falar para nós. Eu falava na homilia hoje que às vezes é fácil calar as palavras ditas pela boca, mas devemos calar a mente, que fala muito, enquanto a nossa boca está fechada. Os pensamentos devem estar sempre tranquilos, serenos, para que Deus possa falar. Enquanto você, enquanto eu, enquanto nós não ficarmos calados, Deus não tem chance nenhuma para falar conosco.
e muito menos para falar de nós. Deus pode muito mais facilmente irromper nossa vida enquanto soubermos nos calar. José sabe criar silêncio. Silêncio dentro de si. Existem muitos barulhos dentro de nós que precisam ser encalados. É aquele pensamento que não te deixa dormir tranquilo, que te tira a paz interior, que te desespera. Precisamos criar silêncio para escutar melhor o que Deus tem a nos dizer. Porque Deus sempre tem uma coisa a nos dizer a partir de todos os acontecimentos. Olha, se dependesse de José, se dependesse só dele, da cabeça dele, do pensamento dele, José teria abandonado Maria. E não somente a Maria. José não abandonaria somente Maria. Ele pensava que ia abandonar Maria. Mas ele também teria abandonado o Messias, que estava no ventre dela. José, diz o Evangelho, seu marido era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Esse era o projeto dele, o pensamento dele. José acredita muito mais na vontade de Deus do que na sua própria vontade. E isto é uma coisa que nós devemos aprender de José. Quando Deus te diz não, não faça. Quando Deus te diz sim, faça-o. Mesmo que esse sim e esse não seja contra a nossa vontade. De novo, a vontade de Deus se coloca em primeiro lugar. Se fosse por mim, eu não faria isto. Mas como o Senhor me está ordenando, eu vou fazer isto. Não sei em que vai dar, mas quero fazer a tua vontade no lugar da minha vontade. José acredita mais na vontade de Deus. E por causa da sua fidelidade à vontade de Deus, ele deixa-se de lado os planos de raciocínios meramente humanos. José deixa de se preocupar consigo mesmo para seguir a vontade de Deus. José cria espaço interior para ouvir a voz de Deus. Ele deixa de ser convidado a entrar no sonho de Deus. Ele se deixa convidar para entrar na revelação de Deus. E o sonho de Deus, qual é? Salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Mas olha como Deus é grande. Para e pensa, criatura, como Deus quer salvar a humanidade, usando o próprio ser humano. Usando o próprio ser humano. É tocante a docilidade de José diante da vontade de Deus. Que ele nem pede nenhuma explicação a Deus. José não pede explicação para Deus, como Maria. Maria se pediu. Mulher esperta esta, não é? Como posso merecer ser a mãe do meu Senhor? Como pode acontecer isto se não tenho relação com nenhum homem? Pede explicação. Pelo contrário, José simplesmente faz os seus desígnios. Por isso, na perspectiva de sua fé, na sua perspectiva da sua fé, ele fica animado. A estrutura humana de José se torna, sabem, gigantesca. Ele é realmente um homem sinal
um homem de missão, que expressa no respeito pelo mistério de Deus operado em Maria. E agora, o mistério de Deus operado em Maria se torna mistério de Deus operado também em José. Porque José já teve na mente de Deus, no desígnio de Deus sua participação. Mas uma coisa que eu fico assim admirado, que Deus não obriga ninguém. Deus envia sua mensagem e as pessoas são livres de aceitar ou não. Maria foi livre, ela aceitou. José foi livre e ele aceitou. Impressionante isto, não é? Somos todos convidados, a exemplo de José, a participar do sonho de Deus. É bom sonharmos com Deus. E o sonho de Deus é que todos sejamos salvos. Todos sejamos salvos. Não dá para falar de José sem falar de Maria. Porque a existência de Maria ilumina a existência de José. Os dois, José e Maria, são duas pessoas totalmente dominadas pela luz divina. Os dois são obedientes à palavra de Deus. Por isso José é chamado o homem justo. O homem justo, aquele que vive totalmente de acordo com os mandamentos de Deus, aquele que se deixa guiar pela luz da palavra de Deus. Nós temos que nos parecer com José e Maria. O que nós fazemos todas as noites nestas meditações é nos deixar iluminar como José e Maria pela palavra de Deus, para cumprir essa palavra. Temos que ser justos como José para cumprir tudo que o Senhor nos pede. E em resumo, vocês sabem que tudo que Deus nos pede é que nos amemos, que amemos a Deus, que amemos o nosso próximo e que nos amemos. Maria, nossa Mãe Santíssima, antes de se casar com José, era uma jovem dominada totalmente pela graça de Deus. E por estar totalmente dominada pela luz divina, o anjo do Senhor a chama cheia de graça. Trata-se de uma jovem que se deixa conduzir totalmente pela graça de Deus. E se Maria é a mulher cheia de graça, José é o homem mais agraciado. Existe maior graça que ser o pai do Salvador? Que graça, que bênção recebeu nosso José. A grandeza de José consiste em ter sido esposo de Maria e pai de Jesus. Pai na ternura, sabem? Pensemos nos dias de José. O que olhava José? José olhava Jesus crescer em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Assim como o Senhor fez com Israel, assim também ensinou Jesus a andar segurando-o pela mão. José o acompanhava. José era para Jesus o pai que levanta o filho quando ele cai na terra. José era para Jesus aquele que colocava o peito para inclinar-se. José era aquele que se abaixava para dar de comer à criança. Jesus
viu a ternura de um homem. A ternura de um homem, José. E nessa ternura de José, com certeza, Jesus viu o próprio Pai, Deus. Isso é interessante. Isto não é qualquer coisa. Porque José fazia, às vezes, do próprio Pai do céu. E o cuidava, o carregava, o amava. José é um pai na obediência. Na obediência. Assim como Maria fez o que Deus mandou também, José fez. Todos os desígnios, todas as ordens, todas as comunicações que Deus lhe revelou em sonho, ele o cumpriu. Em todas as circunstâncias da vida, José soube pronunciar, como Maria, o seu fiat. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se. Em José se cumprem todas as iniciativas do próprio Deus. Olhem como José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus. O primeiro discípulo, poderíamos dizer, foi José, sabem? O primeiro a ser chamado por Deus, por Deus. Isto é grande. José é um homem grande, extraordinário. Ser pai de aquele que criou o mundo, não é para ninguém, não. José coopera, José ajuda, José se coloca por inteiro ao serviço desse mistério da redenção. Também José é o homem que nos apresenta a Deus como o prototipo de acolhimento. José acolhe. É um homem generoso, sabem? É um homem bondoso, um homem bom. José acolhe Maria. Acolhe Maria. Sem colocar condições prévias. José confia nas palavras do anjo. Confia nas palavras do anjo. Um homem que se fia, que se confia. O acolhimento de José convida-nos também a receber os outros, sem exclusões. Receber um filho que não é seu filho. E eu te digo, quantos pais fazem a mesma coisa de José? Recebem filhos que não são seus filhos biológicos. Às vezes por adoção, adotam filhos que não são seus. E os cuidam como sendo seus. É José. É José. O acolhimento de Jesus convida-nos a receber também os outros. Sem exclusão. Sem exclusão. José também é pai de coragem. A primeira etapa de José na sua vida foi a cura interior. A verdadeira cura interior. Acolher a própria história. Acolher a própria história. Coragem criativa, que vem de Deus. E não é que não terá dificuldade. Quantas dificuldades teve José, pelo amor de Deus? Mas ele sabia que essas dificuldades não a enfrentaria sozinho, porque Deus estava com ele. Foge para o Egito, e aí vai José fugindo para o Egito. Volta para a terra,
E aí vai José, pega de novo a mãe e o menino e volta para a terra. E assim sucessivamente. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. E por último, meus queridos, para não cansar-vos, vamos refletir o José, o pai trabalhador. O trabalho é indispensável. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação. O trabalho é a oportunidade para apresentar a vinda do reino. Porque no trabalho se desenvolvem as próprias potencialidades, as qualidades. Coloca-se ao serviço da sociedade, da comunhão. O trabalho torna uma oportunidade de realização. Uma família onde falta o trabalho está mais exposta às dificuldades, vive tensões, fraturas, até mesmo a desesperação, a tentação de acabar, de dissolver a própria família quando estão desempregados. É uma crise muito grande. Como podemos falar de dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenha a possibilidade de um trabalho digno, de um sustento digno? José nos ensina a trabalhar para poder sustentar a família que Deus nos dá. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, sabem? Deus torna-se nessa pessoa a criadora do mundo. A pessoa que trabalha vai criando também o mundo. Olha quantas coisas lindas, maravilhosas nós temos, feitas pelo trabalho do homem, pela mão do homem. Quando se trabalha, se colabora com Deus. Peçamos a São José, operário de Nazaré, o esposo de Maria, o pai de Jesus, que encontremos vias onde todos possamos comprometer a nossa palavra com uma sociedade mais justa, mais fraterna. Que não exista nenhuma família sem trabalho. E que o trabalho dignifique as pessoas com um bom sustento, uma boa remuneração. Chegando no final da nossa meditação, meus queridos irmãos, nessa solenidade, vamos pedir que o Senhor nos conceda as graças que hoje José nos apresenta, sobretudo como a graça de sermos homens de silêncio, homens acolhedores do desígnio de Deus, homens capazes de deixar de lado os nossos próprios projetos para abraçarmos os projetos de Deus, homens que confiemos em Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.